Boa noite. Acho que tem mais de 2 anos, tem meio uns 3 anos que eu não faço uma live aqui no TikTok. Eu estou pela primeira vez e hoje a gente vai falar sobre procrastinação. É um comportamento de adiar coisas importantes, urgentes ou que a gente deseja, que atrapalha muito, principalmente na vida adulta, em que a gente é solicitado a fazer coisas, né? A gente não está numa idade, por exemplo, infantil, em que as exigências não são postas, né? E até uma criança fazendo uma tarefa, se naquele dia ela não quiser fazer por qualquer motivo, a educação positiva vai dizer o quê, né? Não, tudo bem, se faz depois. Mas nós, adultos, no mundo em que vivemos, a procrastinação se torna um problema. E se torna um problema ainda maior, não só para os resultados da nossa vida adulta, mas também porque a gente não gosta de se perceber sem ter a vida que a gente gostaria de ter. E para que a gente tenha a vida que a gente deseja, que a gente gostaria, a gente precisa fazer coisas, mas diante de muitas demandas emocionais, principalmente a ansiedade, que é o foco da live, diante da ansiedade a gente acaba por adiar coisas. Então, seja muito bem-vindo quem estiver entrando. Hoje a gente vai falar sobre como vencer a procrastinação, mesmo sem motivação. Eu abri uma caixinha de perguntas e muitas pessoas falaram que o problema da procrastinação é a falta de vontade, é a falta de energia, é o desânimo. Na minha opinião, salvo pessoas que não sofrem de uma condição de depressão, que a procrastinação às vezes é sintoma depressivo, mas salvo isso, eu acredito que a falta de vontade, o desânimo é consequência da procrastinação e a gente vai amadurecer ao longo dessa live o raciocínio, né? Então, já que tem mais de 3 anos que eu não apareço aqui em live, tem muitas pessoas que entraram aqui que eu não reconheci o nomezinho. Meu nome é Thalita Couto, eu sou psicóloga comportamental e neuropsicóloga. E semanalmente, todas as terças-feiras, às 20 horas, eu vou trazer um tema sobre ansiedade que possa ser relevante para o seu dia a dia, que possa te ajudar a aumentar a qualidade da sua vida, que te ajude a lidar melhor com os seus sentimentos, que te ajude a se relacionar melhor com aquelas emoções que atrapalham de você ter a vida que você deseja ter. E a procrastinação é, portanto, o primeiro comportamento que eu escolhi como que é um intensificador, né, para que a gente não tenha a vida que a gente deseja. Então, eu quero que vocês respondam. Aqui para mim se você já adiou tarefa, se você mais adiou tarefas ou se você menos adia tarefas, né? Deixa eu saber com que público que eu tô conversando. Algumas pessoas eu já conheço, mas se sintam à vontade, né? Você já se viu adiando fazer coisas ou que você precisa ou que você gostaria? Responda aqui no comentário para eu saber, né? A gente tem muitas daquelas ideias assim, eu vou resolver isso aqui primeiro, porque quando eu resolver isso aqui eu sei que eu vou me sentir melhor para fazer aquilo. Outras pessoas pensam que não, eu preciso estar mais preparado para começar. Antes de iniciar essa live, tem mais de 3 anos que eu venho procrastinando, tá aqui com vocês, porque eu tava esperando, depois que eu mudar de casa, em que eu tiver mais silêncio, depois que eu conseguir primeiro terminar minha pós, não, depois que eu conseguir primeiro fazer meu canal no YouTube, não, depois que eu tirar esse problema que eu tô vivendo. E isso foi adiando e eu comecei a me sentir mais desanimada, eu comecei a me sentir longe também de mim mesma, porque estar aqui é uma coisa que sempre fez sentido para mim.
Então, a procrastinação acontece com todo mundo. Não é só você que procrastina, não é só você que tem um problema, não é só você que recai nos mesmos padrões de comportamento, de adiar coisas. Não é só você que começa a avançar e retrocede. Não é só você que tem toda a desmotivação e que a desmotivação vai atrapalhando você de realizar coisas. Não é só você. Todos nós, principalmente adultos, lidamos com esse desconforto, né? E a principal coisa que causa a procrastinação, né? Por que a gente procrastina? Não é por uso de redes sociais. Você não procrastina não é por falta de vontade. Você não procrastina porque você não dá valor a você mesma. Você não procrastina porque você não sabe fazer. Você procrastina porque a procrastinação tem uma função na nossa vida. Função seria um objetivo maior, né? Tem a função de afastar a gente de coisas que são aversivas, de coisas que são incômodas. E muitas vezes, entrar em contato, por exemplo, fazer coisas que você está adiando, no meu caso, fazer essa live, eu já entrei em contato com coisas muito aversivas. Eu lidei com pensamentos de que a minha iluminação não tá legal. Meu pensamento já me contou que o que eu trouxer aqui não vai ser relevante. Minha cabeça já me contou que as pessoas que estão saindo da live é porque estão achando um saco. A minha cabeça já me contou que não vai dar certo, que eu vou parar de novo. Sempre quando a gente começa a fazer uma coisa que efetivamente a gente estava adiando, a gente lida com pensamentos difíceis, com sensações difíceis, né? Seja você, por exemplo, começando um projeto novo, a sua cabeça vai te dizer que não vai dar certo, que você vai perder dinheiro, a sua cabeça vai te dizer que você não sabe o suficiente, você vai ter uma sensação de que existem pessoas melhores do que você. Toda vez que você for entrar em contato com coisas que você gostaria de fazer e está adiando, você vai lidar, você vai experimentar sensações difíceis, pensamentos angustiantes e sentimentos muito desconfortáveis. Portanto, para que eu não entre em contato com aquilo que é desconfortável para mim, eu adio, seja vendo celular, seja assistindo série, seja estudando mais, seja fazendo qualquer outra coisa, com a falsa ideia, a falsa sensação de que aquilo, né, mesmo que a gente ache, perceba racionalmente que não tem como escapar, mas na hora é uma forma da emoção desagradável diminuir. Por isso que procrastinar é um comportamento que é muito recorrente na nossa vida. Não é porque você não dá valor às coisas, não é porque você precisa se amar mais, não é porque você não é boa o suficiente, não é porque você... Não. Você procrastina porque você tem dificuldade de lidar com emoções difíceis. Você tem dificuldade em tolerar sentimentos perturbadores. Portanto, você faz qualquer outra coisa e aquilo que você deseja ou que precisa se torna mais distante. Qual a consequência, então, da procrastinação? Desânimo. Porque eu penso que minha vida não está como deveria. Porque eu penso que eu não sou capaz de fazer coisas. Porque a minha vida não sai do lugar. Porque as coisas não acontecem. A gente não procrastina porque está desmotivado. A gente procrastina porque é difícil lidar com emoções difíceis. Tava tapando a visão aqui no TikTok, galera. Eu tô aqui no TikTok também. Gente, que legal que vocês estão aqui, nem imaginava. Mas a gente procrastina como forma de fugir do que dói. E quando a gente fala de ansiedade, pessoas ansiosas que procrastinam, é um outro assunto. Porque eu poderia fazer live aqui, 100 lives, e não falaria tudo sobre procrastinação. Mas hoje e sempre vou falar sobre ansiedade. Então,
Por que pessoas ansiosas procrastinam? Ah, Thalita, eu procrastino porque eu sou ansiosa. Não explica nada. Você procrastina porque você sente um medo, e o medo é diante de desempenho. Desempenho só de trabalho, Thalita. Ou seja, eu preciso fazer um relatório, mas eu nunca fiz esse relatório. Então, minha mente está me dizendo que as pessoas vão perceber que eu não sei. Eu estou tendo uma sensação aqui de que é difícil, que eu não estou preparada. Então, eu fico assistindo série para na última hora passar 4 horas escrevendo, lendo, até eu cansar e sentir alívio por ter terminado. Você não só não procrastina ao ser ansiosa por desempenho em relação ao trabalho, em relação à faculdade, mas em relação a qualquer avaliação negativa que o outro pode ter sobre você. Qualquer avaliação negativa que alguém possa ter sobre você, isso te faz não entrar em contato. Ou quando vai entrar em contato, o que acontece? Excesso de perfeccionismo. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me entender? Deixa aqui um comentário, deixa eu escutar vocês, deixa eu sentir vocês. Tá fazendo sentido? Para os ansiosos de plantão, essa live tá fazendo sentido até então? É muito difícil a gente encarar um feedback negativo, é tanto que sempre que a gente faz um projeto, pessoas ansiosas, né? A gente faz um projeto que a gente está procrastinando muito, a gente meio que tem uma segurança de que o que a gente fez foi bom, porque o outro vai dar um feedback pra gente. Porque o outro vai dizer algo, um elogio, vai fazer um comentário positivo. E isso, naquele momento, te dá uma certeza de que, olha, tá vendo? Não comprovou que eu sou tão ruim mesmo como eu sinto, né? Ou pelo menos não fracassei, pelo menos não fui julgada aqui como uma profissional ruim. Então, essa avaliação negativa dos outros te coloca em um padrão de comportamento de estudar 1000 vezes a mesma coisa, passar horas engajada numa atividade, verificar várias vezes se aquilo tá pronto, se aquilo tá bom. Você pensa muito sobre, né? São padrões de comportamento que de alguma forma você busca segurança para diminuir os riscos da probabilidade de erro, de julgamento negativo. Só que ao mesmo tempo, ficar sob controle, ficar na expectativa e ali na segurança dos elogios ou de um resultado positivo, fortalece ainda mais o que eu sinto sobre mim, de que eu não sou boa o suficiente, ou fortalece aquela sensação de que eu preciso repetir os mesmos padrões de horas de estudo, de pensar demais, de só fazer na última hora, ou me preparar muito, ou pensar muito, porque é esse caminho aqui que me levou para uma segurança, que me levou para um resultado não catastrófico que eu temia. Existem vários processos psicológicos que você, pessoa ansiosa, tem diante da sua vida, diante das suas experiências, e esses processos psicológicos aumentam ainda mais o comportamento, por exemplo, de procrastinação, porque sem perceber, por exemplo, você tem um processo psicológico chamado de ficar preso na sua mente, né? Não ver o pensamento como pensamento, não observar o que sua mente está te dizendo, e, portanto, você nem percebe que você dedicou 4 horas para estudar um tema, porque você, na sua cabeça, nas suas sensações,
o pior já ia acontecer ali. E você se guiou por isso sem mesmo perceber. É tanto que quando, né, confesse, quando você realiza algo que você adia, que você está procrastinando, o que você sente de imediato quando termina de fazer? Alívio. Seu corpo descansa, você respira fundo. E qual o problema, né, de sentir alívio? É porque o trabalho se torna sem sentido com o tempo. O desafio se torna uma coisa que te tumultua. Crescer para assumir riscos, fazer coisas novas, me desafiar, iniciar coisas diferentes, sair da minha zona de conforto, empreender, mudar de cidade, terminar um relacionamento, dizer o que eu penso, tudo isso, né, te coloca num cenário totalmente ruim e você nem percebe, mas vai se guiando por isso. E isso se torna enfadonho. Muita gente fala, eu não sinto prazer no trabalho. Eu ando cansada, faço por fazer. Sabe por quê? Não é porque você trabalha demais somente. Quando você sente uma sobrecarga, um cansaço, quando você faz, mas sente que, sabe, não é tão bonzinho fazer aquilo, pesa no seu corpo, é exatamente porque você está fazendo com ansiedade. Você está fazendo, executando, tentando te tirar ou evitar um cenário muito ruim para você. Então você faz com muita energia. Você não confia muito em fazer de forma livre e espontânea. Você faz sistematicamente ali, ó, com muito pensamento, com muita verificação, todos os dias isso. E a gente, adulto, na nossa idade, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, lidando com feedback de pessoas, diante de desempenho. Então é natural que com o tempo a gente não acorde com motivação. Porque toda a nossa energia ficou ali. Aí quando é para fazer uma atividade física ou fazer uma leitura ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, você não tem mais energia. Porque já foi toda. Excesso de perfeccionismo, que é esse seu padrão fixo de fazer as coisas com menor probabilidade de erro, te consequencia vazios. Então, até aqui a gente está vendo que é possível vencer a procrastinação desde que a gente considere que a forma como a gente se relaciona com o medo que a gente tem de desagradar, ou seja, sempre evitando desagradar, sempre fazendo aquilo com muito perfeccionismo, sustenta a nossa insegurança e ao mesmo tempo que sustenta a nossa insegurança, reforça nossos padrões de alto desempenho, de autocobrança. Quem sentiu vontade pode responder no comentário, mas se não, fica refletindo. Você já se sentiu inferior ou temeu o julgamento dos outros? Eu disse pra você na estante, né, que retomar essa live depois de... Me ajudem, acho que tem uns 3 anos que eu não venho falar aqui com vocês em live. Nossa, até agora minha cabeça tá dizendo, poxa, só 14 pessoas na live. É porque você tá falando não é interessante, não vai vingar. Nem muitas pessoas confiam no seu trabalho para ouvir essa live. Ou seja, a minha cabeça tá trazendo um bocado de cenário ruim, né? Mas o que eu tô fazendo? Tô desligando a live e saindo? Tô mudando o meu roteiro? Tô sendo eu, né? Por quê? Porque não tem perigo. E nem significa que o que eu tô pensando é verdadeiro.
E nem significa que o que eu estou pensando diz respeito à verdade sobre mim. Mas muitas pessoas não têm essa autoconfiança ainda, porque desde pequenas nunca precisou chamar a atenção das pessoas para incompetência ou para erros, né? Sempre foi uma pessoa assim que correspondeu de algum modo às expectativas. É o cenário familiar para você fazer as coisas e fazer bem feitas. Só que dentro de você não é assim que você se vê e sente, né? Não é como as pessoas estão te vendo e sempre falam: você é uma ótima profissional, você é excelente profissional, nossa, você é tão inteligente, você vai conseguir, você vai dar conta. Para quem sofre de ansiedade de desempenho, ser desmascarada, falhar e os outros perceberem que você falhou, quem que você vai ser? Se você não for isso que sempre falam de você. Sentir ansiedade, procrastinar por medo da avaliação negativa das pessoas, tem tudo a ver sobre o que você pensa sobre você. Tem tudo a ver com como você se relaciona com aquilo que é difícil. Ouvir feedback negativo é difícil. E como você não sabe muito bem quem você é, o quanto que você é boa, ou para não estar nesse lugar que eu não sei quem eu sou e as pessoas estão dizendo que eu sou isso, é o que acontece, né? Você não sabe, então você continua fazendo perfeito, evitando enquanto não tiver certeza que está bem feito, sentindo desmotivação porque sua vida não sai do lugar. E não sai do lugar. E não sai do lugar. O que você sente em consequência de não sair do lugar? É motivação? Sua vida está no mesmo lugar, os projetos engavetados, empreendimentos, sonhos rejeitados. Aí você vai sentir alegria e motivação. Não, você não vai sentir isso. Então, uma coisa que a gente já sabe, então, para que você não procrastine, não espere ter motivação. A gente já sabe que a desmotivação não é o problema, ela é consequência. Thalita, mas meu corpo pesa. A gente pode estar falando de sintoma depressivo aí. Thalita, é uma energia muito grande fazer qualquer coisa pra mim. Aí você faz uma avaliação psicológica, porque procrastinação tem a ver com sintomas depressivos. Mas na grande maioria das vezes não se trata disso. Se trata de que você evita a incerteza para não encarar ali o que você teme de pior. O fracasso, a desaprovação, o julgamento que não corresponda àquilo que as pessoas acham que você já é. Então, olha, tentar fazer tudo de forma impecável causa desgaste. A gente já sabe, né? E aí? Eu abri aqui a live, abri aqui no TikTok também, sem previsões de quantas pessoas teriam, do desfecho, do que iam avaliar, mas eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Porque eu só vim com o que eu tenho. E isso é suficiente.
porque eu só vim porque faz sentido. Isso é suficiente. Se aquilo que você quer fazer te leva, né, o fazer te leva para uma vida que você quer viver, se fazer aquilo que você está evitando é o que realmente enche os teus olhos de brilho, se fazer aquilo que você tem muito medo e, portanto, adia, faz de fato você caminhar em direção ao que você faria, mesmo se não tivesse ansiedade, mesmo se não tivesse nenhuma incerteza, nenhuma insegurança, é o que precisa você lembrar na hora que for pensar e não executar. Eu gosto dessa ideia de fazer por quê? Fazer pra quê? Falar uma coisa pra vocês, meninas vão me entender mais. Vocês sabem que eu sou cacheada. E meu cabelo, meus cachos estão querendo aparecer, olha. De tarde eu fiquei atormentada com isso. Porque eu lembrei que na época, né, a pessoa que cuidava do meu cabelo falou assim pra mim: Thali, quando você fazia as lives, eu ficava, meu Deus, que dia essa menina vai ajeitar esse cabelo? E hoje de tarde eu fiquei, meu Deus, meu cabelo tá horrível, como é que eu vou aparecer assim na live? E aí eu precisei utilizar isso. Eu falei, ok, ansiedade, o que pior pode acontecer? Eu ser julgada de feia, ok, né? E aí eu falei, ok, mas por que eu vou fazer? Porque eu posso ajudar pessoas. Eu acho que você, né, lembrar de que assim, você vai continuar em algum momento sem energia. Lembrar que em algum momento você vai temer, vai se sentir insegura. Lembrar que em algum momento sua cabeça vai dizer que é porque você não se ama, porque você não se cuida, que é porque você não é boa o suficiente, independente do que tua mente traga, independente das sensações de insegurança que você tiver. Não é isso que precisa guiar você a executar as coisas. O que precisa fazer você executar as coisas são os teus valores de vida. É aquilo que te faz sentido, é aquilo que mobiliza propósito em você, de você para os outros. E isso não é mera positividade. Aqui eu tô falando muito de valores, e valores é um conceito, é um aspecto psicológico que está recebendo muita evidência científica, assim, tá? Os psicólogos, cientistas, todo mundo já trabalha com essa ideia. São valores que sustentam ações. Eu não sei se vocês já leram o livro Em Busca de Sentido, e eu esqueci o nome do autor, mas é um psicólogo que escreveu esse livro no momento em que estava na concentração lá, né, do campo nazista, no Holocausto, tudo nesse contexto. E ele vivenciou lá, ele ficou vários anos lá. E fizeram uma pergunta, Viktor Franklin, exatamente, Viktor Franklin, Em Busca de Sentido, recomendo demais, é o meu livro preferido, ele. Perguntaram assim, por que você não desistiu da vida? Você sabia que você ia trabalhar até a morte, né? Por que você não desistiu da vida? E ele disse que lembrava da esposa, vinha a imagem da esposa e do quanto que ele se imaginava construindo a família, revendo a esposa, continuando a sua família com a sua esposa, a sua trajetória, independente disso. E é bonito, né? Porque quando a gente tá numa dor muito grande, mesmo que a gente cogite, né, a ideia de tirar a vida, pensar o que eu faria se eu não tivesse com medo? O que eu faria se meu cabelo estivesse impecável? Por trás do que você faria, tá revelando um valor seu. Para mim, importa menos minha aparência ser julgada
por você do que, de algum modo, eu marcar a tua vida com alguma coisa relacionada à ansiedade. Então, isso mobilizou que eu não procrastinasse por mais anos. Tá fazendo sentido? Eu planejei semanalmente vir aqui por 40 minutos. Já tá dando os 40 minutos, mas eu vou sentindo aos poucos. Aí vocês vão me dizendo também, a gente está caminhando pro final. Que bom, Lore. Então, Thalita, quais as estratégias, então, para superar a procrastinação? Eu comecei a te propor uma estratégia agora, que é você reconhecer os seus padrões de perfeccionismo, de ruminação, de evitação, porque reconhecer os seus padrões vão te tirar daquela perspectiva de que é porque eu procrastino, porque eu não estou no cenário ideal, porque são as redes sociais, porque eu não dou valor às coisas da minha vida, porque eu não me amo tanto. Não, você procrastina porque tem um padrão seu que funciona, tem funcionado até hoje, para te tirar do que é ameaçador. E o que é ameaçador para você é ter certeza de que você não é boa o suficiente. Então, recebendo a desaprovação das pessoas, tá? Então, esse é um primeiro caminho, se conheça os seus padrões. E a minha tentativa é te ensinar, te dar clareza sobre padrões de comportamento, atitudes, comportamentos que estão ali, ó, enraizados e só mantendo a procrastinação. Então, desconstrua a ideia de que você procrastina porque não sabe planejar. De que você procrastina porque sua esposa, seu esposo tira a sua energia. O medo de falhar, Marcondes, é o que você evita. É o que você tem evitado. E aí, por isso, por medo de falhar, isso te coloca em padrões como perfeccionismo, como adiar, como fazer na última hora, como ficar pensando horas antes, durante e depois da situação. Ou seja, buscas de seguranças atrás de falsas seguranças, como se... Não, reconhecer que você tem medo mesmo, que você ainda não tá naquela sensação de eu sei quem eu sou e eu sei o meu valor e, portanto, eu sei para onde eu quero ir. Eu gosto de mim, me respeito, e mesmo que eu não sinta que eu gosto de mim, mas eu faço coisas que me aproximam de gostar de mim. Faz sentido? Né? Porque é muito comum você dizer assim, ah, é porque eu sou fraco, ah, é porque eu não sou capaz, ah, porque eu não sou boa o suficiente. Tem nada disso. Você só tem medo porque você não tem a sensação ainda de confiar e estar na sua própria pele. Eu sou a pessoa que tô aqui fazendo live. Gente, me desculpa, eu tô colocando a mão toda hora aqui, né, na câmera do TikTok. Oh, meu Deus. Me perdoe. Mas eu sou a pessoa que tava dizendo aqui agora pra vocês minhas inseguranças com cabelo, com cenário, com... Todos nós tendemos a procrastinar, porque ser avaliada negativamente não é algo que assim, ah, pode me avaliar negativamente que eu dou a risada. Não, você precisa ainda se conhecer e se apropriar de você o suficiente para que percepções dos outros ou pensamentos e sensações difíceis que você tem não limitem suas ações, pelo contrário. Então, esse é o primeiro passo para você superar a procrastinação, entender o ciclo que você faz para buscar a validação, para ter segurança de que as pessoas validaram, para que as pessoas te viram como ok, como um bom profissional, para aprovação, para elogios. Flexibilizar pequenos hábitos também. Então, assim,
já que você sabe, por exemplo, vou te contar um exemplo prático meu. Eu quase desmarco toda a minha agenda, achando que ter tempo totalmente no meu dia hoje me daria mais confiança e segurança para eu preparar o roteiro, para estudar mais. Eu me percebi acelerada. Aí eu falei, oi, ansiedade. Você chegou aqui, ansiedade. Eu tô com medo de falhar, né? Ok, eu sei, reconheço que eu tô com medo de falhar. Aí eu peguei e de propósito fiz isso. Eu flexibilizei os meus pequenos hábitos. Meus padrões, meu hábito de adiar tudo para me concentrar excessivamente nisso. Então eu fiz o oposto. Eu atendi, eu fui passear com o Bud, eu fui no mercado, eu fiz tanta coisa hoje. Eu estava atendendo agora há pouco uma paciente querida antes de entrar na live. Ou seja, eu tirei aquele padrão que aumenta a minha insegurança a longo prazo. Faz sentido? Eu comecei a não responder aos meus pensamentos nem às minhas sensações de insegurança. Pelo contrário. Eu incrementei, continuei cumprindo minha agenda e tô aqui. Eu acho que isso pode te ajudar bastante. Que é, você já sabe que, por exemplo, alguém me chamou pra fazer uma coisa aqui na minha área. Você é expert nisso. Você já sabe que você sabe. Então, assim, não vai ler um livro pra ir. Isso é só uma busca de segurança pelo medo de falhar. Então, flexibilize esses pequenos padrões que você faz. E o principal é mais difícil, mas a gente consegue, que é assumir riscos. Entre outras palavras, enfrentar, literalmente, mesmo que você queira fazer uma live e gagueje na live. Ok, assumo o risco de sentir o que for sentir. Você assume risco, né? Se vulnerabilizar. Deixar meu cabelinho aqui, ó, como tá. Por quê? Porque eu tô assumindo o risco. E aí, com a consequência de assumir o risco, algumas coisas se solidificam. Eu vinculo com você, você me diz que tá fazendo sentido, eu te ajudo. Eu me sinto bem por dar um passo importante. Coragem é medo em movimento. Exatamente. Né? Se eu tenho medo de cantar, eu vou cantar mesmo meus lábios tremendo, mesmo eu tendo sensações de vertigem. Se eu nunca fiz aquilo, eu vou fazer sem ficar fazendo durante 4 horas seguidas, porque eu posso confiar que eu sou boa mesmo não seguindo aquele padrão de perfeccionismo. Então, assuma o risco e lembre sempre de agir baseado no que importa pra você. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Mesmo que você não tenha energia, salvo uma condição de uma comorbidade ou um sintoma depressivo, é isso que faz a gente não procrastinar. É a sensação dos resultados, né? O sentimento de, fiz isso. Fiz aquilo. Tô com tanta vontade de falar mais, mas como eu me prometi, e acho que para vocês também já é razoável 40 minutos, vou caminhar para o final. Deixando a liberdade para vocês fazerem alguma pergunta. Eu só vou voltar aqui no comentário de Éder, que o processo de se conhecer é tão árduo, mas recompensador, estimulante. É verdade. Lori, fale mais. Acho que vocês lembram, mas na época da faculdade eu vomitava quando eu ia falar em público, né? Seminário. Eu decorava minha fala. Eu nem dormia, ficava a madrugada inteira falando, para ter certeza de que... Né? E hoje, assim, eu assumi o risco, fui falando. Nesse autoconhecimento fui descobrindo que faz sentido pra mim. Então, hoje, pra mim, é natural
falar. Confio muito no que eu sei, confio muito. E confio que eu sei, não estudando horas para fazer uma live para você. Confio porque eu já me expus muitas vezes, então eu sinto isso na minha pele. Por isso que é muito legal e importante, essencial, que você assuma o risco. Erre. Meu Deus, tomei uma golada de café frio. Deus é mais, esqueci. Ai. Pode ser uma hora das próximas vezes. Eu vou sentindo. Mais me importa saber que tá fazendo sentido para você estar aqui do que, né? Então, se vocês estão me dizendo que faz sentido, o que mais vocês querem saber? Nossa, gente, é tanta coisa sobre procrastinação. Tanta coisa. Olha, poderia falar. Nossa, 1000 coisas. Mas eu quero falar, talvez assim, tem dúvidas? Você achou que essa live, né, falando sobre os padrões, né, de comportamento, como perfeccionismo, estudar demais, adiar, pensar muito, planejar demais, são só busca por segurança, pelo medo de falhar, e que o medo de falhar é porque você tem um repertório fixo, um padrão fixo de personalidade, de sempre ter sido a pessoa que faz, e sair desse lugar de pessoa que faz, sua mente catastrófica te coloca assim, como ser um fracasso, como não ser boa o suficiente. Isso vai te consumindo energia, exigindo demais, cada vez mais de você. E as coisas então que poderiam te trazer leveza, porque o processo poderia ser experienciado, te consequencia perda de energia, vazio, neutralidade diante das suas atividades. Existem também alguns pensamentos e a forma como você lida com esses pensamentos, que quando eu começar a me amar, quando eu tiver autocuidado, quando eu tiver nesse lugar aqui, nessa circunstância aqui, quando eu tiver amor próprio, aí sim eu vou fazer. Isso é você estar se relacionando como se o seu pensamento, aquilo que você está pensando, realmente fosse assim, é isso, e não é. Você não precisa se amar, e não é a falta de autoamor que vai fazer você procrastinar ou não. É uma boa, né? É uma boa coisa, né, Éder, pra gente pensar o que eu faria se meu cabelo estivesse alinhado? O que eu faria se eu não tivesse insegura? O que eu faria se eu tivesse certeza que eu sou boa o suficiente? O que eu faria se eu tivesse certeza que a minha fala é totalmente relevante? Você faria o quê na ausência do medo? Na certeza de um bom desempenho? Pegou a resposta? Tem que fazer, não tem como. Você só vai parar de procrastinar quando você perder o medo de desagradar e saborear na sua pele sua própria capacidade. Se expor, fazer de novo, assumir risco, sentir ansiedade, pensar demais. Se expor, mas ir em direção ao que faz sentido para você, muda a tua experiência consigo mesmo. O medo com moderação é uma defesa natural do ser humano. Sim, o medo é uma emoção protetiva. A ansiedade é um sentimento atordoado. A ansiedade eu digo que é atordoada, porque medo não posso aqui abrir uma live previamente preparada, pelo menos com a noção do que eu vou falar, ou sabendo o tema.
E isso vai me fazer o quê? Deixa eu criar aqui um roteirozinho básico. Deixa eu abrir caixinhas de perguntas aqui para ver o que é que a galera pensa. Esse medo mobilizador ajuda em algum momento, né? É igual quando a gente é recém-formado ou vai fazer uma coisa profissional da primeira vez, assumir um cargo de coordenador pela primeira vez. É natural que nosso pico de adrenalina aumente, a gente fique mais hipervigilante, a gente fique mais tenso diante de coisas do dia a dia, porque vai te ajudar a criar essa condição de você acertar, de você fazer acontecer. Mas ansiedade é antecipação. Ansiedade é, vou fracassar, tenho que estudar mais. Você só estuda mais pelo medo de fracassar. E aí o medo vai criar paralisia mesmo. Exatamente. Sabe qual é, caminhando para o final, sabe qual é, na minha opinião, assim, enquanto especialista em ansiedade, o pior de tudo da ansiedade, o pior de tudo de você viver para não fracassar, digamos assim, o pior de você não assumir o medo de fracassar é que você fica limitado na vida. Você não faz nada que seja espontâneo ou significativo para você, ou você fica limitado. Limita a vida. E sabe o que acontece quando nossas ações são limitadas? Do tipo, meu cabelo não tá bom, não vou fazer a live, vou ajeitar no salão e outro dia eu faço a live. Sabe o que acontece? A vida passa e a gente não sai do lugar. E sabe o que acontece quando nossa vida não sai do lugar? Depressão. Pronto, falei. É isso. O que faz a gente deprimir, Thalita? Rigidez. Limitação de ações. Nossa, vocês estão que estão, hein? Eu tô amando. Vamos ver aqui. Mas quando o medo paralisa, impede a disciplina de novos hábitos, do qual você quer os resultados, mas não tem iniciativa. Acho que sintetizou bem. O pensamento que mais mexe aqui nessas horas de procrastinação é achar que tem algo de errado comigo que precisa ser resolvido, acaba sendo desgastante. Exatamente, você está literalmente pensando muito sobre o próprio pensamento, não reconhecendo que é um pensamento que te afasta do que você quer fazer. Isso é fusão cognitiva. A gente precisa aprender, então, a agir mesmo na presença de pensamentos e não esperar esses pensamentos serem resolvidos. Sua live traz conclusões importantes. Como se a ansiedade é como não viver o tempo presente. Planeja e se preocupa com o futuro de tal forma que não faz as tarefas diárias. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Uai, o que eu fiz aqui? Pronto. É isso, galera. Vou caminhar para o final. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Na próxima terça estarei aqui com um tema mais recheado de insights. Meu objetivo, então, nas lives é promover autoconhecimento para que você haja com mais, que a gente chama variabilidade comportamental, para que você flua mais na vida sem que o sofrimento te paralise, tá? Então, não perde, porque são lives de um especialista em análise do comportamento e assim promove muito autoconhecimento, principalmente para quem gosta de se conhecer, quem julga importante o autodesenvolvimento. Eu vou estar aqui todas as terças, esse horário inicialmente. Posso mudar daqui a um tempo, mas inicialmente é isso. Obrigada, Michele, Éder, Lori, André. Como é? Tô esquecendo o seu nome. Kleber. Michele, outra Michele. Michele, muito obrigada por sua presença. Lai, linda. Bia. Bia, você chegou tarde, Bia? Bia, eu não vou deixar salva a live. Herman, parabéns. Obrigada, viu? Você tá sumido.
A medicina tá ocupando 100% do seu tempo, você tá muito sumido. Muito obrigada, meus queridos, pela companhia, pela presença, pela confiança. Minha mãe tá aqui, minha irmã entrou agora. Obrigada, viu, gente? Eu tô lendo que vocês gostaram. Eu também me sinto muito feliz de estar aqui. Até semana que vem. Muito obrigada. Quem fez uma pergunta aqui? O que me levou... Rapidinho, gente. O que me levou a pensar na procrastinação é porque é um dos principais comportamentos que entristecem a gente. E tristeza... O sentimento de tristeza que todo mundo relata só cresce cada dia, né? E aí a gente só sente tristeza por algo que a gente não faz por medo de quê mesmo, né? De desaprovação, né? A vida se resume a isso, a ter certeza do que sua mente, do que seu sentimento te propõe. Então eu pensei nesse tema por isso. Beijos. Galera do TikTok, obrigada pela companhia também. Na próxima semana estarei no YouTube, porque agora eu sou uma blogger topzera, vou estar em tudo. Tchau, galera. Um beijo. Como é que desliga a live? Já esqueci.